Alô, amigos, alô, amigas, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Ponto de Luz da cidade de Rolante. Como sempre dizemos aqui, as portas físicas da nossa casa física estão fechadas devido à pandemia, para que a gente possa cuidar dos outros, não transmitindo vírus, e da gente mesmo. Mas as portas espíritas estão abertas. E hoje nós vamos receber o Regis Andrade Pacheco, presidente do CRE2, do Conselho Regional Espírita da Região 2. Ele vai nos falar sobre pensamento e enfermidades. Mas antes da palestra, nós queremos fechar os nossos olhos físicos, abrindo os nossos olhos espirituais. Está enxergando a luz divina do Mestre Jesus? É ao encontro dela que nós vamos, para sentir o seu abraço de amor, de caridade, de bondade. E através dele vamos ao Pai de eterno amor. Agradecendo por esta oportunidade a equipe espiritual, o mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, agradecendo a cada um que está nos acompanhando, prestigiando esse trabalho, e que Deus proteja a cada alma desamparada, que o mundo espiritual, que a equipe espiritual, que o anjo da guarda de cada um possa proteger aqueles que estão adoentados, aqueles que estão desesperançados, aqueles que estão famintos, que coloque comida na mesa dessas pessoas, aqueles que estão sem emprego, que abra a porta de um emprego para elas, aqueles que estão adoentados, que a cura apareça o mais breve possível, para aqueles que já partiram, desencarnaram, que possam aceitar que voltaram para a pátria espiritual, e aqueles que ficaram, que veja isso como uma pequena viagem, um pequeno tchau, até logo, e que façamos em prece essa comunicação com o mundo espiritual. Assim, desejamos a todos uma boa palestra, uma boa noite, trazendo o Regis Andrade Pacheco com pensamentos e enfermidades. Olá, minhas amigas, meus amigos, simpatizantes da doutrina espírita. Muito obrigado por permitirem adentrar em seus lares e levar um pouco da doutrina espírita e do Evangelho. Hoje nós vamos falar do livro Seja Feliz, de Joana de Ângeles e Divaldo. Capítulo 11, Pensamento e Enfermidade. Albert Einstein, a uma carta à sua filha, escreve dizendo que o amor é a quinta força do mundo. A primeira é eletromagnetismo, força nuclear forte, fraca e a gravidade. O amor é a quinta força. No próprio Einstein, quando ele trouxe a sua teoria, muitos questionaram a sua teoria. E hoje, reconhecendo que é um grande gênio, a sua própria informação de que o amor é a quinta força, levaremos algum tempo para entender de como Albert Einstein chegou nessa conclusão. Mas nós podemos compreender que o amor é muito especial, porque ele tem um poder e uma força de essência divina com que faz com que a gente sinta-se em paz. Essa energia do amor que nos revigora, que nos renova, que nos acalenta, que nos aumenta as nossas percepções sensoriais, ele faz com que o nosso ser divino se exalte na compreensão dessa grandiosidade do universo, do mundo e do Pai Maior.
é uma energia básica do espírito, porque é o que alimenta esses mananciais de nossas informações interiores, nos dando força, discernimento, nos dando a compreensão, a humildade e o perdão. Essa força geradora do amor faz com que a gente tenha esse discernimento das situações. Mas quando não temos essa energia do amor em nossas vidas, começamos a ficar mais apáticos, agressivos, porque esta falta de energia vai nos dando perturbações agressivas, porque este alimento que é o amor em nossas vidas vai dando espaço para energias inferiores, negativas, que vai se vinculando no nosso ser e dando espaço então para essas agressividades, para o rancor, o ódio, a raiva. E essas energias negativas vão ocupando espaço porque não tem o amor dentro de nós. E essas mesmas energias inferiores, aonde as suas ambições desvairadas alimenta o ego, o orgulho e a vaidade, faz com que as criaturas humanas percam o real sentido da vida, porque essas energias malsãs estão tomando espaço aonde esquecemos de alimentar através do amor. E as criaturas humanas e todos nós vamos sucumbindo através dessas energias desenfreadas, agressivas e inferiores, porque nós não permitimos que o amor se adentre. E essas energias, elas vão entrando no processo de conhecimento moral da criatura humana. O amor faz com que, quando nós começamos a adquirir o conhecimento intelectual, nós vamos tendo discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim. Mas é a questão moral que vai fazer com que a gente pratique o que é certo, o que é errado. O conhecimento intelectual vai nos dar a teoria e o amor vai nos dar a prática, a moral. Por isso que, quando nós vamos adquirindo o nosso conhecimento moral, nós vamos alimentando o nosso ser com esta quinta força, que é a energia do amor, aonde ela potencializa todo o nosso ser dentro das próprias questões positivas e negativas. Aquelas energias agressivas, elas só tomaram espaço porque tinha espaço para ser tomado. Mas quando o amor vai adentrando dentro do nosso ser e vai ocupando os espaços, ela vai modificando, potencializando as nossas virtudes, os nossos pensamentos edificantes, porque assim é o amor, é essa força construtora e benfazeja. Mas o pensamento em si, ele é neutro. Somos nós que decidimos como será os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos é a soma das emoções e sensações. Emoção, aquilo que eu sinto. Sinto não fisicamente, a sensação é aquilo que eu sinto. Frio, calor, fome e as emoções, alegria, tristeza. Então, a soma de uma emoção negativa, de uma sensação negativa, eu vou ter pensamentos e sentimentos negativos. Então, esse sentimento, esse pensamento negativo, ele vai desarmonizar as minhas estruturas psíquicas, emocionais, físicas e psicológicas. Porque essa desarmonização não vai permitir que eu tenha discernimento das minhas ideias, da minha compreensão, e assim eu vou dando espaço para o processo em desarmonia interior. Se os pensamentos são positivos, as sensações, as emoções positivas, eu terei sentimentos positivos que vai acarretar em pensamentos positivos, de amor, de bondade, de caridade, de humildade. Fará de mim
uma pessoa mais equilibrada dos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Porque o sentimento positivo, ele tem poder sobre o pensamento negativo. Mas o pensamento negativo só toma espaço quando não existe também o pensamento positivo. Quando os pensamentos estão desarmoniosos dentro de nós, porque o amor não está em plenitude dentro de nós, dentro dos nossos conceitos, dos nossos pensamentos, das nossas ações, nós começamos a entrar em desequilíbrio. E nesse desequilíbrio, aonde vai atacar as nossas glândulas, os nossos hormônios, proporcionando assim um desajustamento corporal. E nesse desajustamento corporal, nós vamos oportunizando para que as doenças cheguem até nós. Porque esse desequilíbrio que está dentro de nós vai ser uma porta de entrada para as doenças. Por isso que os pensamentos desorganizados, quando nós estamos em aflição, em problemas muito preocupantes, temos uma tendência do corpo enfraquecer junto. Porque as nossas debilidades caem, as nossas defesas caem, e assim a gente oportuniza, então, esses malefícios físicos adentrarem e tomarem espaço dentro do corpo. Então, muitas vezes, uma situação que é muito pequena, uma dor de cabeça fica maior, uma gripe fica mais expansiva, dores são aumentadas, e situações até piores, elas têm a tendência de aumentar por causa dos nossos pensamentos em desarmonia, que proporciona, então, a esses desequilíbrios físicos. E esses pensamentos desarmoniosos também abrem uma grande janela para os espíritos inferiores, porque através dos pensamentos vamos sintonizar com aqueles que estão pensando iguais a nós. Se eu estiver pensamentos melancólicos, de raiva e de tristeza, automaticamente eu vou me sintonizar com esses tipos de espíritos, que esses espíritos também estão melancólicos. Pela atração, vamos atrair esses espíritos até nós. Então, nós vamos dobrar os nossos pensamentos de tristeza, porque nós vamos estar vinculados com esses espíritos que estão influenciando nas nossas vidas, como espíritos de vícios, do álcool, do tabaco, das drogas, ou também dos pensamentos sensualistas, aonde vamos atrair também espíritos através desses pensamentos do sexo desvairados e de outros tipos. Então, esses desequilíbrios desses pensamentos desarmoniosos vai proporcionar a esses espíritos se conectarem conosco através desses pensamentos de sintonias. Lembrando que aqueles irmãos que estão equivocados em seus pensamentos, que estão revoltados conosco, eles estão em sintonia por débitos de vidas passadas. Então, eles estão vinculados a mim através de algo que aconteceu de vidas passadas, que somente o reajuste entre o perdão, o amor e a caridade entre ambos, que resolverá esta questão de ambos. Mas a sintonia de pensamentos desarmoniosos, então, adentra esses vícios. E esses pensamentos desarmoniosos também proporciona às criaturas humanas os desequilíbrios emocionais. Porque nós temos que compreender que a pluralidade das existências da doutrina espírita nos permite reconhecer que nós tivemos várias vidas, várias reencarnações e teremos muitas outras ainda pela frente. Então, nessas vidas, tivemos dificuldades, tivemos algumas coisas em reajustes, e fica guardado no nosso inconsciente espiritual. Mas, quando é acessado por através de um gatilho de pensamentos desarmoniosos, faz com que ele volte à tona
assim desequilibrando os nossos pensamentos através de remorso, de atitudes negativas, de vingança, de ódio, de sensualidade, dessas informações que estavam guardadas no nosso inconsciente e que eles vieram à tona através desses pensamentos desarmoniosos. Então, nós temos que cuidar desses pensamentos para que a gente possa compreender. E quando nós estamos buscando, ou quando remete à informação do inconsciente ou de vidas passadas, nós temos que nos preocupar em resgatar estas dívidas consigo e com o próximo, para que possa existir a harmonia. E esse resgate das condições morais, das correções, lapidar as nossas vicissitudes, vai requerer da criatura a quinta força, que é o amor, para que ele possa compreender o seu estado atual, o seu estado de inconsciência, aonde as suas perturbações vão deflagrar essas informações e consigo mesmo vai entender o processo. E assim, aos poucos, nós vamos entendendo o processo de pensamentos desarmoniosos para encaminharmos para os pensamentos harmoniosos. Porque quando nós estamos com pensamentos em harmonia, nós estamos edificados conosco mesmo. A nossa saúde, mesmo que nós tenhamos algum problema hereditário, congênito, nós estamos convivendo com elas com harmonia. Quando nós temos algum problema de pressão, não adianta a gente reclamar da pressão. Temos que tomar remédio da pressão. Temos que cuidar da alimentação. Assim nós vamos estar em harmonia com a nossa saúde, com o nosso emocional. Então, a doença, ela não é um entrave. Ela é um processo do corpo físico, que o espírito vai entender, vivenciar e compreender esta questão. Porque o amor faz que os nossos pensamentos estejam em harmonia conosco mesmo. Eu vou entender as minhas mazelas, das minhas dificuldades físicas e vou trabalhar com elas. Não vou levar a pensamentos negativos, porque esta harmonia é primordial para que a gente tenha a saúde do corpo físico. Quando eu entendo, compreendo e edifico as minhas problemáticas físicas com pensamentos harmoniosos, eu vou ao encontro da cura. Sou eu que vou fazer o processo de reajuste salutar e da cura. Os remédios me ajudam, mas sou eu que vou proporcionar esta cura física. Porque quando eu penso que eu quero estar bem com a saúde, bem com o meu corpo físico, essa indumentária carnal precisa ser uma boa ferramenta para onde eu possa, o meu espírito encarnado neste momento, aprender, viver, experimentar as dificuldades, as alegrias de tudo aquilo que nos proporciona este mundo, eu vou entrar num processo do auto-amor. O auto-amor é quando eu entendo o que eu estou fazendo aqui, para que eu vim fazer aqui e para onde eu vou. Este auto-amor faz com que nós compreendemos as nossas dificuldades, mas não julguemos com severidade. Nós olhamos para as nossas dificuldades, entendemos e nos reajustamos, porque eu me amo. Eu quero o melhor para o meu corpo físico. Eu não quero destruir este meu corpo físico, porque hoje ele é uma ferramenta muito importante para o meu espírito estar aqui no planeta Terra neste momento. Então eu tenho que amar meu corpo, eu tenho que amar a minha alma, os meus sentimentos, as minhas virtudes. O auto-amor vai nos proporcionar essas condições aonde eu vou me respeitar. Porque quando eu me respeito, eu me aceito. E muitas vezes nós estamos duelando consigo mesmo porque queria ser mais alto, que ser mais baixo, mais gordo, mais magro, loiro, moreno,
branco, negro, índio, oriental. Este respeito é quando a gente olha-se no espelho e ama. Ama aquilo que vê. Ah, não tenho cabelo, não tem problema, não vou gastar com shampoo, não vou gastar com pente, porque eu me amo. Porque eu respeito esta indumentária carnal que está sendo proporcionado, este momento, à minha evolução. Então, quando eu respeito o que eu possuo, eu vou respeitar o próximo. Porque o próximo também está neste momento de reajustamento evolutivo, de crescimento intelectual e moral. Então, todos nós estamos nesta fase. Mas quando eu me respeito, eu vou respeitar o próximo. E vocês sabem, caros irmãos, que quando nós não nos respeitamos, ninguém nos respeita. Porque nós não damos o valor real de quem somos. E aí muitas vezes as pessoas pensam, se você não se valoriza, por que eu vou te valorizar? E quando eu me valorizo, a sua opinião não me incomoda, porque eu me valorizo, eu sei dos meus problemas, das minhas dificuldades, mas estou no processo de educar-me, respeitar-me, para que eu possa compreender-me. E quando eu começo a compreender-me, eu vou entrando num processo de harmonia de si profundo. O si profundo de uma proposta de Joana de Ângelo, onde ela nos reflete que são todas as experiências das vidas passadas, aonde através dessas experiências acumulativas vamos aprendendo, equilibrando-se e harmonizando-se consigo mesmo, até chegar ao ser do ser integral, aquele que está em harmonia completo, em corpo físico, mental, psicológico, espiritual. O si profundo está em harmonia. Então, quando nós começamos a ter os pensamentos harmoniosos, nós vamos chegar até o grande si profundo, onde vamos visualizar. E aí nós vamos harmonizar quando estamos com dificuldades, problemas, ou com relação à saúde, trabalho, as questões sociais, as questões financeiras. Esse processo vai elucidar que estamos numa caminhada evolutiva de crescimento. É uma das leis que está no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, lei do progresso. Todos nós vamos progredir. Então sempre vai depender de nós como é que vai ser realizado este exercício de aprimoramento. Mas esse exercício de aprimoramento, nós precisamos fazer o exercício dos pensamentos. Quando nós formos fazer uma análise de si mesmo, e vocês sabem, caros amigos, que a gente fala teoricamente, vou me analisar, eu vou fazer esta viagem interior, mas quando nós começamos a realmente fazer essa viagem interior, nós começamos a nos ou boicotar ou nos auto-acusar. Boicotar, eu não estou vendo nada, estou tudo perfeito, está tudo ótimo, ou nos auto-acusar, no sentido, olha, você fez isso, você fez aquilo, você é imprestável, você é incompetente. Esse auto-sabotamento não ajuda em nada na nossa análise. Porque a análise, como a gente falou muito tempo atrás da reforma íntima, é um processo que a gente vai fazer uma análise pessoal. Mas nessa análise pessoal também não pode ter o desculpismo. Aquele assim, vou fazer depois, não era bem assim, mas eu fiz por causa disso, por causa daquilo. Nós temos que ser muito honesto conosco quando formos fazer esta análise interior através dos nossos pensamentos. Porque nós temos esse exercício de fazer as avaliações e muitas vezes, ao fazer esse exercício, nós colocamos falsas justificativas. Eu fiz isso por causa daquilo, porque eu precisava daquilo, mas ele tem muito mais um contexto egóico, ou de vaidade, ou de orgulho, e não na verdadeira razão do amor, ou de uma verdade absoluta. Então, por isso, muitas vezes, precisamos fazer essa análise
com muito discernimento, com muita calma, tranquilidade, para que a gente possa realmente fazer essa avaliação. E quando a gente começa a falar sobre a reforma íntima, as pessoas têm a tendência a fazer essa análise de pensamentos e de viagem interior, mas ela se depara-se com as suas vicissitudes. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo mais, eu só tenho isso, eu tenho esse problema. Só que não é assim que a gente faz o trabalho da reforma íntima. Porque essas vicissitudes eu já sei. Ninguém precisa me dizer as minhas problemáticas emocional, espiritual e física. Eu já sei delas. Eu preciso fazer uma análise de como é que estão as minhas virtudes. Porque as virtudes bem elaboradas, bem edificadas, que vão contrabalancear com as nossas vicissitudes. É esse o processo que vai auxiliar a nossa compreensão interior. Então, se eu olho para minhas virtudes, como é que está o amor? Como é que está o perdão? A piedade, a benevolência, a caridade, a indulgência, a empatia. Como é que estão essas sementes? Estão já brotando? Porque as minhas vicissitudes já estão árvores gigantescas. E aí eu olho para minhas virtudes, estão pequenos brotos e sementes, porque eu me esqueci de regar, de cuidar. Para que exista o equilíbrio entre as minhas vicissitudes e as minhas virtudes, eu preciso edificar as minhas virtudes. Eu preciso cuidar delas, elas precisam crescer para que se tornem árvores afrondosas para equilibrar com as minhas vicissitudes. Assim, quando eu fizer essa análise dos meus pensamentos interiores, eu vou ter essa compreensão, porque as minhas virtudes e as minhas vicissitudes estão num processo de equilíbrio. Um vai equilibrando o outro, até que as minhas virtudes vão se tornar árvores muito mais frondosas e vai fazer com que diminua os meus vícios. Não vou arrancar os vícios dentro de mim. Eles fazem parte do meu ser, porque é eles que vão dando o discernimento do que é o certo e do que é errado. O certo é as virtudes, o errado é as vicissitudes que eu cometi nas vidas passadas e nas atuais. Então é nesse processo que nós vamos fazendo essa análise. Mas essa análise, caros irmãos, caros amigos e amigas, ela tem que ser simples e clara. Como Santo Agostinho, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, a conscientização dos nossos pensamentos, ou no capítulo 17, do item número 3 do Evangelho, o homem de bem. Ou da questão 919 do Livro dos Espíritos, no texto de Santo Agostinho. Rememorar como é que foi o seu dia. Como aconteceu, o que você fez de bom, o que você poderia ter feito, mas não fez. Fazer essa análise simples e clara. Não vamos edificar, eu vou matar a fome do mundo, vou vestir todos. Mas aqueles atos pequenos. Eu emprestei meus ouvidos para um amigo querido. Eu fiquei conversando com alguém que estava necessitado. Eu levei algumas roupas para as instituições caridosas. Esses são os atos pequenos que nós vamos começando pouco a pouco. Simples e claro conosco mesmo. Porque nós temos que compreender que as nossas limitações, muitas vezes, eu não vou salvar o mundo se eu não conseguir nem me salvar ainda. Eu preciso salvar-me. Assim eu estarei edificado. A força do amor vai estar dentro de mim, aonde todas as minhas células estarão em harmonia, e assim eu vou poder então auxiliar o próximo e o mundo. Eu preciso compreender as minhas limitações. Se eu não tenho condições de construir ou de criar algo, então que eu possa auxiliar aquele que esteja fazendo. Porque nós temos esse discernimento. A gente sabe o que pode fazer e a gente sabe o que não pode fazer. Então vamos olhar para aquilo que a gente pode fazer e não do que não pode fazer. Porque nessas questões vamos reconhecer os nossos valores. Esses valores que possuímos, porque nós não temos só coisas ruins, temos coisas boas. A gente é uma pessoa boa. Tem momentos que estamos tristes, com raiva, com ódio,
rancor, triste, melancólico. Mas tem dias que estamos eufóricos, nós estamos divertidos, estamos em paz. Então essas oscilações fazem nos remeter e reconhecer os nossos valores. E quando a gente fala simples, claro, a gente tem que compreender, no dia que a gente não está bem, não estamos bem. Então reconhecer que naquele dia, então eu não vou procurar briga, confusão, para não aumentar esta minha dificuldade que eu estou passando naquele momento. Então eu vou entender que eu preciso me recluir, eu preciso entender que eu preciso analisar o que está acontecendo comigo. Porque quando eu faço esse reconhecimento dos meus valores, eu começo a me libertar dos meus pensamentos viciosos. Porque se eu fiz a análise, fiz a análise de si mesmo, eu fiz essa viagem interior, averiguei as minhas vicissitudes, então eu começo a reconhecê-las. Isso é muito importante. Porque eu não posso assim, eu acho, eu penso, eu acredito. Eu tenho que olhar para ela e ver. Eu sou maledicente. Eu sou avarento. Eu sou perseguidor. Eu tenho pensamentos ruins. Eu tenho raiva. Tudo isso faz com que, através desses reconhecimentos morais, nós vamos diminuindo. Porque toda vez que eu sentir uma raiva, eu sou rancoroso. Então eu preciso me equilibrar. Porque você recebeu a informação daquilo que estava guardado dentro de si, que trouxe para o subconsciente, aonde toda vez que ativa o gatilho de uma situação, o subconsciente dispara a informação e o consciente vai fazer o reajustamento. Esse que é o trabalho das provas e expiações com as situações que são apresentadas no nosso dia a dia para compreender se estamos entendendo a doutrina, a mensagem de Jesus ou nos entendendo. Se eu estou cada vez mais rancoroso ou menos rancoroso. E essas compreensões, caros irmãos, muitas vezes nós fizemos um questionamento de reclamar. Deus me castigou, Deus me cobrou, Deus está me castigando porque eu fiz isso. Tudo está dentro das leis divinas. Nada está fora. Além de nada estar fora das leis divinas, não existe exceções perante as leis divinas. Todos nós estamos sendo observados e estamos seguindo as leis divinas. O próprio Jesus disse, não vim destruir as leis, mas cumpri-las. Olha que Jesus era um grande espírito de alta envergadura e ele entendia das leis. Então todos nós, não existe exceções. Nós estamos ali para executar, compreender as leis divinas. Tanto que Kardec perguntou, mas onde é que estão essas leis divinas? Em que livro? Aonde estão guardadas? E os nossos amigos benfeitores responderam, no Livro dos Espíritos, na questão 621, na consciência. Vamos carregar eternamente as leis de Deus dentro de nós, lá no nosso espírito, porque essas informações é o que faz discernir o certo, o errado, os pensamentos negativos, os pensamentos positivos, as informações que são apresentadas do bem e do mal, onde nós vamos discernir se vamos fazer ou não, através do livre-arbítrio, através da compreensão sobre nós mesmos. Porque quando nós começamos nesse processo, nós vamos visualizando que é um processo educativo. Parece um pouco pesado o que eu vou dizer, mas muitas vezes o sofrimento veio para nos auxiliar. Porque nós estamos tão enseguecidos sobre uma situação que a dor vem nos retirar de uma situação que nós estamos há muito tempo parado. Então esse sofrimento faz com que a gente se mexa, saia daquela situação. Então o sofrimento é um aprendizado que precisamos sair da nossa zona de conforto para crescer, modificar, se esclarecer, e nesse esclarecimento vamos edificando os nossos pensamentos. Porque a dor do sofrimento é a ausência do amor. O amor cobre uma multidão de pecados. Que profundo isso, né, meus irmãos?
o amor cobrindo uma multidão de pecados, de erros, de vicissitudes, de problemáticas, porque nós vamos estar em harmonia. Essa quinta força que foi apresentada por Albert Einstein, que faz com que a gente se reajuste consigo mesmo, que a gente entre em harmonia consigo mesmo. Por isso que a multidão de pecados, o amor vai nos auxiliar. Porque o pensamento é uma força poderosa que aguarda o direcionamento. Lembra quando a gente disse o pensamento é neutro? Então vai depender de nós como vamos vincular os nossos pensamentos em atitudes positivas ou atitudes negativas, sensações positivas ou sensações negativas. É ele que proporciona o encontro com essa energia do amor, porque é através dos pensamentos que vamos fazer as nossas ligações com o mundo espiritual. É através dos pensamentos que vamos nos ligar. Vai depender de nós com quem nós vamos nos ligar. Com os espíritos superiores ou com os espíritos inferiores. Porque o pensamento edifica com uma energia essencial que faz com que a gente se torne uma pessoa muito mais próspera em todos os sentidos. Os pensamentos elevados nos coloca num patamar não diferenciado dos outros, mas num patamar dentro de nós mesmos, numa situação onde a gente pode visualizar, onde a gente pode ver o que está acontecendo com mais discernimento, com mais compreensão sobre as nossas dificuldades da vida. Por isso, se nós estivermos numa situação difícil, que a gente recorra à oração. Porque é através da oração que vamos religar-se novamente com Jesus, com o Pai Maior, com os amigos benfeitores, para que a gente possa harmonizar os nossos pensamentos, que esses pensamentos harmoniosos permitam a conexão com os espíritos benfeitores e assim receber o auxílio, o amparo das nossas problemáticas, nos dando força, resignação, porque muitas vezes não adianta solicitar aos amigos benfeitores que eles resolvam nossos problemas. Eles vão dar amparo para que a gente tenha força, compreensão, resiliência, empatia para enfrentar as nossas dificuldades. Porque somente nós que vamos resolver os nossos problemas. Porque a oração, quando ela é conectada com os espíritos benfeitores, acaba nos iluminando todas as nossas questões de pensamento, harmonia no corpo, as nossas questões emocionais, equilibra as nossas questões psicológicas. Por isso, caros irmãos, que quando nós estamos nos conectando, nós temos que nos conectar com um ser muito especial. Porque muitas vezes, caros irmãos, nós colocamos este amigo incomparável lá na cruz. E ele não está lá na cruz mais, ele está conosco. Este homem incomparável que é Jesus, que é o nosso amigo que está sempre conosco. Ele disse: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, lá estarei. E quando eu estiver só, em meus pensamentos, através da oração, estarei conectado com Jesus. Tragamos Jesus para as nossas vidas, para que a gente possa fortalecer os nossos pensamentos, eliminar as nossas enfermidades, auxiliar as nossas compreensões ainda duvidosas, porque não temos todo o conhecimento intelectual sobre si mesmo e nem emocional. Mas Jesus está aqui para nos auxiliar. Ele não está lá, ele está aqui. Ele está sempre conosco. Por isso precisamos nos unir a este grande irmão que é o Mestre Jesus, para que a gente receba todo o amparo. Ele disse: não deixarei nenhuma ovelha perdida, todas eu resgatarei. Se nós estivermos perdidos, Jesus irá atrás de nós para nos resgatar. Mas precisamos querer
ser resgatado. Por isso, caros irmãos, que o Mestre Jesus possa oportunizar, através dos seus exemplos de plenitude, aonde nós vamos visualizar que Jesus é esse homem integral, completo, dentro das nossas pequenas compreensões, porque ainda a gente não compreendeu toda a vivência, toda a amplitude do Mestre Jesus. Ainda estamos nas areias dos farelos tentando compreender quem é esse ser incomparável que é o Mestre Jesus. Por isso, caros irmãos, que possamos elevar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que possamos nos beneficiar através de elevadas questões superiores, onde vamos nos harmonizar e assim edificar os nossos pensamentos. Não deixe para amanhã. Faça hoje. Busque Jesus. Busque a você mesmo, para que possa extrair de dentro de si a harmonia e a paz interior. Porque os nossos pensamentos nos levará aonde quisermos, como Sócrates disse. Mas aonde estamos querendo ir? Nós queremos ir a Jesus. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos proteja, que todos os irmãos que nos assistiram nas plataformas digitais, agradecemos do fundo do coração por permitir adentrarmos em seus lares e levar um pouco dessa mensagem da doutrina e do Mestre Jesus, que tanto nos acolhe, esclarece e consola. Muito obrigado a todos e que tenhamos uma boa noite. Que assim seja. Muito obrigado, irmão Regis Andrade Pacheco, com Pensamentos e Enfermidades. Esse foi o tema de hoje da Casa Espírita, Sociedade Espírita Ponto de Luz, da cidade de Rolante. E assim nós vamos chegando ao final de mais uma palestra pública, virtual, agradecendo a cada um de vocês que estiveram presentes junto com a gente e dizendo obrigado, Deus, por esta oportunidade, obrigado por fazer com que estivéssemos juntos mais uma vez, em pensamento, emanando boas energias para todos. Que possamos, com essa palestra, aplicar aquilo que ouvimos. E que possamos sempre agradecer por tudo aquilo que nós temos. Porque se olharmos para o lado, veremos que há pessoas muito mais necessitadas do que a gente. E é por elas que te pedimos um olhar especial, nosso amigo Jesus. Por elas que pedimos compreensão, paz, tranquilidade, que o Senhor possa aliviar a dor de cada um, que o Senhor possa com que essas pessoas trabalhem para aliviarem o peso da cruz de cada um de nós que carregamos. Que possamos aplicar aquilo que o Senhor nos deixou de exemplo. Obrigado, Bezerra de Menezes, mentor da casa, obrigado à equipe espiritual presente com a gente, obrigado a você que esteve junto com a gente em mais uma quarta-feira. A todos meu abraço, meu carinho e uma boa noite.